Uma civilização inteira desapareceu em uma única noite e ninguém sabe por quê. Muito antes das grandes civilizações conhecidas, falava-se de uma cidade além do horizonte. Diziam que era uma ilha poderosa cercada por anéis de água e pedra. Seus portos eram cheios de navios que vinham de terras distantes. Grandes templos se erguiam em direção ao céu como se desafiassem os deuses. A cidade brilhava sob a luz do sol como algo impossível de existir. Suas ruas eram largas e organizadas com precisão surpreendente. Canais atravessavam a cidade levando água para todos os lugares. Engenheiros dominavam técnicas que pareciam avançadas demais para seu tempo. Alguns acreditavam que a cidade possuía conhecimentos esquecidos. Outros diziam que sua riqueza despertou inveja e orgulho. Então começaram os sinais. A terra passou a tremer sob os pés dos habitantes. Pequenas rachaduras surgiram nas estruturas de pedra. O mar começou a recuar de forma estranha. Os animais fugiam em direção às colinas. O horizonte escureceu sob nuvens pesadas. O vento começou a soprar com força crescente. As águas retornaram com violência inesperada. Ondas gigantes avançaram contra os portos. Navios foram lançados contra as construções. Os canais transbordaram rapidamente. As ruas começaram a desaparecer sob a água. As pessoas corriam tentando alcançar terreno mais alto. Torres começaram a ruir lentamente. Grandes blocos de pedra desabaram nas praças. A terra parecia afundar sob a cidade. A água cobriu templos e palácios. Telhados desapareceram sob a superfície. Os últimos pontos de terra desapareceram no mar. O silêncio voltou lentamente. Apenas o oceano permaneceu onde antes existia uma cidade. Com o tempo, a história virou lenda, mas alguns acreditam que a cidade ainda repousa no fundo do mar, talvez esperando para ser descoberta novamente, ou talvez para permanecer esquecida para sempre. Pompeia. Pompeia era uma cidade viva onde comerciantes vendiam frutas nas ruas, crianças corriam entre as casas, e o vinho era servido nas tavernas como em qualquer dia comum. A cidade vivia à sombra de uma montanha chamada Vesúvio, que para os habitantes, era apenas uma colina fértil e silenciosa, sem que ninguém imaginasse que ali dormia um vulcão. Dias antes do desastre, o chão começou a tremer, pratos vibravam nas mesas, portas batiam sozinhas e os animais pareciam inquietos, mas poucos acreditaram que aquilo fosse um aviso. Então veio o estrondo que mudou tudo, o Vesúvio se abriu com violência, e uma coluna gigantesca de cinza subiu aos céus enquanto o dia começava lentamente a desaparecer. Cinzas começaram a cair primeiro como poeira leve, depois como uma tempestade pesada de pedra quente enquanto a luz do sol desaparecia e a cidade mergulhava na escuridão. O pânico tomou as ruas enquanto pessoas corriam sem direção, mães carregavam crianças nos braços, e homens gritavam nomes tentando encontrar suas famílias em meio à fumaça. Durante a madrugada chegou a onda final quando uma avalanche de gás ardente e cinzas desceu da montanha mais rápida que qualquer fuga possível, e em poucos minutos tudo terminou. Pompeia desapareceu completamente com casas, ruas e templos soterrados sob uma espessa camada de cinzas como se a cidade nunca tivesse existido. Séculos depois, o mundo redescobriu Pompeia e encontrou uma cidade congelada no tempo onde até os últimos momentos das pessoas haviam sido preservados. O Vesúvio continua lá até hoje silencioso e imóvel no horizonte. Lembrando que a história mostra algo inquietante porque civilizações sempre acreditam estar seguras até o dia em que o céu escurece novamente. O dia em que o céu pareceu cair sobre a terra. Durante séculos, as pessoas olharam para o céu acreditando que ele era eterno e imutável. Nada parecia indicar que naquele dia algo impossível iria acontecer. O primeiro sinal surgiu como um ponto escuro, distante, quase imperceptível. Alguns acreditaram que fosse apenas uma nuvem fora do lugar, mas a mancha continuou crescendo de maneira inquietante. A claridade do dia começou a desaparecer antes do tempo esperado. Os animais perceberam antes dos humanos que algo estava errado. O silêncio substituiu os sons normais do dia. Então o céu
começou a se mover de uma forma que ninguém já tinha visto. A luz do sol foi engolida como se algo gigantesco passasse diante dela. Alguns acreditaram que o fim do mundo finalmente havia chegado. Outros se esconderam esperando que tudo terminasse rapidamente. Mas o fenômeno continuou se aproximando em silêncio assustador. A escuridão chegou tão rápido que parecia noite no meio do dia. Então algo inesperado começou a cair do céu. Pedaços escuros cobriram o chão como uma chuva silenciosa. Ninguém sabia explicar o que realmente estava acontecendo. O céu parecia vivo como uma criatura gigantesca se movendo acima da terra. A sensação de ameaça invisível dominou tudo ao redor. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo começou a desaparecer. A luz voltou lentamente como se nada tivesse acontecido. As pessoas saíram cautelosamente para observar o mundo outra vez. O chão ainda guardava os sinais do que havia caído do céu. Alguns guardaram pedaços como prova do acontecimento. Com o tempo, o evento virou história difícil de acreditar. Relatos foram registrados como se descrevessem um pesadelo coletivo, mas os registros concordavam em um detalhe perturbador. Todos diziam que o céu parecia realmente ter caído. Séculos depois, os cientistas começaram a investigar o mistério. A explicação parecia menos impossível do que se imaginava. O que caiu do céu não era sobrenatural. Era algo que viajava silenciosamente pelo espaço há milhões de anos. Quando finalmente chegou à Terra, transformou o dia em noite. Para quem viveu naquele dia, o céu realmente pareceu cair.